Paz seja convosco. Seja muito bem-vindo ao programa Encontro com a Vida. Todos os dias às 5 da manhã temos um encontro marcado para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Começamos esta semana uma nova temporada. Estamos aprendendo sobre as parábolas de Jesus. Os evangelhos relatam cerca de 40 parábolas contadas por Cristo. A cada dia vamos estudar uma parábola. Essa semana começamos Lucas 15. Ontem vimos a parábola da ovelha perdida e hoje vamos estudar sobre a parábola da dracma perdida. Acompanha com a gente esse tema tão especial. Essa semana mudamos o nome do programa, né? Antes você conhecia como Primeiro Deus, a partir de agora o programa se chama Encontro com a Vida. Esse é o nome. Isso me lembra um estudo bíblico que eu fiz há muitos anos atrás. Aliás, o primeiro estudo da Bíblia que eu fiz na minha vida, lá com 13 anos de idade, chamava-se Encontro com a Vida. E esse programa recebe esse nome porque a gente entende que encontro com a vida é um encontro que nós podemos ter com Jesus. Olá, tudo bem? Que bom poder estar com você bem cedinho para a gente conversar sobre saúde, no nosso quadro sobre saúde. Todos os dias a gente espera você para esse momento. E essa semana estamos tendo a alegria de ter aqui a presença da doutora Fabiana Mai, ela que é psiquiatra, membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, especialista em clínica médica, direito médico, medicina do trabalho, professor de medicina legal, né, da Santa Casa de São Paulo, atende em seu consultório, também atende online, você pode seguir nas redes sociais, vai aparecer para você aí as redes sociais dela, né? @DRA Fabiana, né? Doutora Fabiana, _Mai. E obrigado, doutora, por voltar aqui, estar conosco ao longo dessa semana, falando a respeito de transtornos de ansiedade, né? Para que ninguém fique ansioso, não é verdade? É isso aí. Bom, a gente tem falado um pouquinho sobre esses transtornos. Agora, pode se juntar a outros sintomas? Isso pode levar a pessoa a um quadro depressivo também? É possível? É possível. E não só um quadro depressivo. Então, a ansiedade sozinha, ela pode ser uma sensação natural, que vem e vai embora. Pode ser um quadro relacionado a um transtorno ansioso, né? Ansiedade generalizada, as fobias, o pânico. Mas ela também pode estar associado a outros quadros. Como assim? Pode existir um quadro ansioso predominante com alguns sintomas depressivos. Pode existir um quadro depressivo com alguns sintomas ansiosos. Pode existir a ansiedade como sintoma de outro quadro. Como, por exemplo, na bipolaridade, tem momentos em que a pessoa ela tem um aumento da energia psíquica. Então, ela fica mais ansiosa, fica mais irritada, ela entra como um sintoma daquela situação. Em específico, a ansiedade, o que a gente sabe é que mais que 50% das pessoas que têm ansiedade, né, ou alguma dessas categorias que a gente falou durante a semana, e que não passa e que não trata, vão desenvolver um quadro depressivo logo em seguida. Então, o que quer dizer? Às vezes, o quadro depressivo, ele traz como um quadro inicial esse quadro ansioso. E a desregulação química, ela vai tentando se ajustar e quando ela não se ajusta, entra num quadro depressivo, né? Então, a importância da gente prestar atenção e não negligenciar, não demorar para buscar tratamento, não demorar para buscar ajuda, não demorar para se organizar. Quanto mais cedo a gente buscar tratamento, mais rápida vai ser a melhora e menor a chance ao longo da vida daquilo ali se repetir. Né? Olha aí, então veja, pode levar então a um quadro depressivo, então mais de 50% dos casos de ansiedade pode chegar a uma depressão. 2/3 dos quadros, é isso mesmo. Pelo que eu entendo, a depressão é o mal do século, né? A depressão ela está relacionada com aquela tal da inflamação, lembra que a gente falou num outro episódio, para quem não acompanhou,
Quando existem os transtornos emocionais, existe um quadro de inflamação no cérebro. Oriundo de uma alimentação inadequada, não foi? Da alimentação inadequada, da exposição do estresse crônico, né, do trabalho excessivo. São múltiplos fatores que a gente fala. Tem uma questão genética junto, mas o fato é o que eu tenho que ajustar e o que mesmo ajustando não foi suficiente, que eu tenho que buscar o tratamento logo. E aí é possível entrar com tratamento medicamentoso. Terapia, algumas vezes, né, segue na terapia e algumas vezes sim o tratamento medicamentoso, que na grande parte é limitado. A pessoa trata de 6 meses a 1 ano e depois a gente reduz aquela medicação e tira e a pessoa segue a vida. Nada de ser dependente, né? Nada de ser dependente, não. Olha aí. Obrigado, doutora, por essas dicas tão especiais. Amanhã ela volta para continuarmos falando um pouquinho mais sobre esse assunto, tá bom? Amanhã vamos falar sobre o toque. Olha aí, transtorno obsessivo compulsivo. Quer perder? Não, né? Eu também não. Amanhã eu te espero então nesse mesmo horário aqui, nesse mesmo canal. Vamos então com os nossos pastores, momento da oração intercessora. Bom dia, pastor Arilton, sempre bom estarmos juntos nesse momento de oração e um bom dia também para você que está nos acompanhando agora. Você é muito bem-vindo, está participando conosco nesse momento de oração. Já é quarta-feira, nossa semana vai caminhando, né, rapidamente. E por falar em quarta-feira, hoje é dia de culto na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, entre aí no site encontreumaigreja.com.br, está aqui na tela, para facilitar um pouquinho para você, e procure a igreja mais próxima da sua casa. Você vai ser muito bem recebido. Você pode falar, olha, eu vim aqui a convite do pastor Jorge, que estava hoje participando do momento de oração na programação da manhã. Então, procure aí a igreja mais próxima de você, para você estar lá também orando, louvando a Deus, né, e se alimentando da palavra, que é o mais importante. E como nós estamos fazendo todos os dias nessa semana, estamos agora no momento de oração e eu tenho aqui em mãos mais pedidos que chegaram para nós. O pedido da Cleusa. A Cleusa diz assim, olha, bom dia a todos. Ela pede, por favor, para que a gente ore pelo sobrinho dela, o Igor de Freitas. Ele passou por uma cirurgia delicada e está com suspeita de câncer e ele tem apenas 30 anos. Então a Cleusa aqui, ela pede ajuda, ela diz que está abalada, né, com essa notícia, essa suspeita. Então ela pede que a gente se una a ela em oração em favor do Igor, para que ele possa ficar bem de saúde. E também vem aqui o pedido da Paulina. A Paulina diz que assiste o programa não no momento ao vivo, ela deve acompanhar no YouTube, né? E ela pede oração pela sua família, em todas as áreas, seja saúde, seja ali área profissional, área emocional, ela fala em todos os sentidos, né? E então, vamos nos unir em oração por esses dois pedidos que chegaram aqui, o da Cleusa e também o da Paulina. Quero dizer a Cleusa e a Paulina, diante dos pedidos que vocês apresentam aqui, que Deus, Ele está no controle de tudo. Deus não é pego de surpresa. Nós somos surpreendidos muitas vezes, mas Deus não. Deus, Ele está no comando de todas as coisas. E nós temos a certeza de que Deus está cuidando do Igor, conforme aqui a nossa irmã Cleusa menciona esse pedido. E também Deus está cuidando da Paulina e de toda a sua família. Deus é fiel, Ele é bondoso. E nós temos orado aqui, refletido, durante essa semana, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 14, e eu vou ler mais uma vez o verso que diz: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Nós já vimos que é importante pedir no nome de Jesus. Nós já vimos que Jesus pode fazer. E hoje eu quero refletir com você um pouquinho sobre o que pedir. Jesus está dizendo, se me pedirdes alguma coisa. Veja, Ele não limitou aqui o que podemos pedir ou não para Ele. Está aberto. Nós temos liberdade para pedir a Ele o que, pastor Jorge? Nós temos liberdade para pedir a Ele aquilo que de alguma forma nos traz ansiedade, que nos preocupa.
nesse momento eu lembro da minha filha, a Lara, de 4 anos. Ela tinha o sonho de ter uma maninha, como ela sempre falava, né? Papai, mamãe, eu quero uma maninha. E nós falamos, olha, vamos pedir para Jesus. E ela muitas vezes orava. No nosso culto familiar, quando ela orava, ela pedia, Jesus, eu quero uma maninha. E aí, conversando com ela, falava, mas Lara, e se Jesus mandar um maninho? Ela falava, não, eu quero uma maninha. Eu falei, olha, então, peça com bastante fé. E lembro que quando minha esposa foi realizar ali o ultrassom, a doutora falou, olha, hoje nós vamos descobrir o sexo. E nós falamos, não revele para nós ainda. E então, quando ela fez ali o exame, ela falou, olha, mesmo que pudesse revelar, hoje não tem como saber. A posição que o bebê está, não tem como saber o sexo. E eu falei, viu, Lara, não dá para saber ainda se é uma maninha ou um maninho. E ela falou assim, mas é uma maninha. Falei, Lara, a doutora que estudou, é especialista na área, examinou a mamãe e disse que não sabe. Que certeza é essa que você tem que é uma maninha? Quem te falou? E ela, tranquila, respondeu, Jesus. Eu falei, olha, se ele falou, então está falado. E, de fato, Jesus falou para ela, porque meses depois nós descobrimos que realmente a Lara teve uma maninha, a Maia, né? E eu tenho 2 lindas filhas e aproveito para mandar também aqui um beijinho especial para elas, também para minha esposa. Mas nessa experiência, queridos, a gente vê que Jesus está atento a qualquer pedido. Ele mesmo disse, se me pedirdes alguma coisa, qualquer coisa, em meu nome eu farei. Deus, através de Cristo, atendeu o pedido da minha filha Lara. E Deus, Ele também em Cristo, está desejoso de atender o seu pedido. Você confia que Deus quer fazer algo por você? Nós vimos que se pedirmos em nome de Jesus, Ele faz. Se pedirmos com fé, Ele pode fazer. E hoje estamos vendo que não há nada que a gente possa, de repente, limitar ao pedido. É verdade que há algumas coisas que são egoístas, né? E talvez Jesus vai falar, espere um pouco, filha. Mas a grande verdade é que agora Ele quer que a gente entregue a Ele os nossos anseios. Nós vamos entregar aqui esses pedidos que foram apresentados. E eu quero convidar você, que está nos acompanhando nesse momento de oração, onde você estiver, sendo possível, pare, feche seus olhos, conecte-se com Deus. E se for ainda mais possível, eu convido você a, junto comigo, se ajoelhar, porque é ajoelhando que chegamos mais perto do céu. Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado pela promessa na Tua palavra, onde Jesus disse que se pedíssemos alguma coisa no nome dEle, Jesus o faria. E hoje, Pai querido, nós estamos refletindo que podemos pedir qualquer coisa. Não há limite. Isso é maravilhoso saber que o Senhor está disposto a nos abençoar, a fazer algo especial por nós. Pai querido, nessa hora nós entregamos em Tuas mãos o pedido da Cleusa, o pedido também da Paulina. Aqui, de maneira muito especial, um pedido em favor do Igor de Freitas, que está com a suspeita de câncer. Ah, Pai querido, que a Tua boa mão esteja sobre ele, sobre a família, e que essa suspeita fique só numa suspeita, que ele possa estar bem de saúde para a glória do Teu nome. E nessa hora também entrego em Tuas mãos esta pessoa que está orando comigo, os pedidos que elas têm no coração, que a Tua vontade se faça, que o Teu nome seja honrado, que o Teu nome seja glorificado. E muito obrigado, porque temos esse privilégio de falar com o Senhor. Oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Pois bem, chegou agora o momento de juntos estudarmos a Bíblia Sagrada. Nós começamos essa semana uma nova série a respeito das parábolas de Jesus,
aqui no programa Encontro com a Vida. Cada dia, uma nova parábola. Mas antes, porém, quero reforçar um convite para você. Nós vamos começar aqui a partir da sexta-feira, 1º de setembro, um estudo bíblico chamado Ensinos de Jesus. Deixa eu mostrar para você o estudo. É esse aqui, ó. Ensinos de Jesus. Esse curso bíblico nós iremos fazer aqui no programa Encontro com a Vida todas as sextas-feiras dentro do programa, tá bem? Nós vamos ter o estudo das parábolas de segunda a quinta e na sexta-feira nós vamos ter esse estudo Ensinos de Jesus. Você que mora no estado de Santa Catarina, nós estamos oferecendo esse curso gratuitamente para você. E um membro da nossa equipe, do programa Encontro com a Vida, vai levar na sua casa esse estudo. Ele é gratuito, você não paga nada por isso e você pode recebê-lo em casa, você que mora no estado de Santa Catarina. Como que você pede esse estudo? Você pode acessar o nosso site, ensinosdejesus.tv, e pede pelo site. Ou então você manda um WhatsApp para o WhatsApp do programa, que é o 48 3281 3075. Vou repetir para você, 48 3281 3075. Deixa eu mostrar para você aqui, ó. É um belo estudo da Bíblia, Ensinos de Jesus. São 18 temas ensinados pelo próprio Cristo. E esse estudo pode ser seu. Mas nós pensamos em você também que está fora de Santa Catarina. Você pode fazer esse estudo pela internet, tá bem? No nosso site, bibliamais.com.br. Lá você faz o estudo pela internet, tá ok? Mas eu tenho mais 2 convites para você. Aos sábados pela manhã, a partir do dia 2 de setembro, você pode procurar nos nossos endereços, que vai passar para você aqui, vários espaços Novo Tempo, onde a gente quer estudar a Bíblia com você. E essa temática vai ser tratada também nesses espaços a partir do sábado 2 de setembro. Então você procure uma igreja adventista mais perto da sua casa, um espaço Novo Tempo perto de você e você vai poder estudar esse assunto também numa classe especial para esse momento. Agora, você que mora aqui na Grande Florianópolis, eu tenho um convite especial. Nós teremos também uma classe de estudos presencial. Eu estarei todos os domingos a partir do dia 3 de setembro na nossa Igreja Adventista Beira-Mar São José. É uma igreja que agora foi inaugurada para receber aí a sua presença, a sua família. Ela está vou dar o endereço para você agora, Rua Joaquim Vaz, 1506. Esse é o endereço, Rua Joaquim Vaz, 1506. Então, todos os domingos, a partir do dia 3 de setembro, eu te espero lá para o nosso encontro presencial. Mas como as vagas são limitadas, nós temos um limite para recebermos, então você precisa se inscrever para esse encontro presencial. Aonde você se inscreve? No site ensinosdejesus.tv, tá bom? ensinosdejesus.tv. Se inscreva no site e você vai receber, após a inscrição, um QR Code. Esse QR Code é o seu ingresso para o nosso encontro todos os domingos à noite, a partir do dia 3 de setembro. Quero conhecê-lo, quero conhecê-la. Você é meu convidado para esse momento especial de estudo da Bíblia. Por falar em estudo da Bíblia, vamos avançando com as nossas parábolas de Jesus, a nova série que estamos estudando aqui no programa Encontro com a Vida. E hoje, a parábola da dracma perdida. Essa é a segunda parábola de Lucas, capítulo 15. Mas, antes de começarmos o estudo, como é o nosso hábito aqui, a gente sempre ora, né, pedindo a bênção do Senhor para o estudo. Então, ora comigo, mais uma vez. Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por estarmos na Tua presença mais uma vez. Queremos estudar o Teu livro sagrado, mas nós não podemos fazê-lo sem a iluminação do Teu Espírito. Por isso queremos convidar ao Deus Espírito Santo que esteja conosco, abrindo nossa mente à compreensão e o nosso coração à aceitação da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, pegue sua Bíblia e abra comigo aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 15.
Jesus, mestre do ensino. Ninguém jamais ensinou como Jesus. A Bíblia declara que multidões se aglomeravam em torno de Jesus. As pessoas gostavam de ouvi-lo. E a Bíblia diz que as multidões eram atraídas a ele porque ele falava com autoridade, não como os escribas e fariseus. Essa autoridade de Cristo, ela emanava de duas coisas. Primeiro, do conhecimento que ele tinha da palavra. Você vai se lembrar que nos dias de Jesus, o Antigo Testamento todo já existia. Inclusive, já havia sido traduzido para a língua grega, língua que Jesus também falava. Então, Jesus tinha todo o Antigo Testamento na língua grega. Jesus não só conhecia a palavra, mas ele também vivia a palavra. E esses eram os dois motivos pelos quais multidões seguiam a Jesus. Ele conhecia e praticava a palavra. Como mestre, como rabi, ele ensinou como ninguém. As multidões ficavam fascinadas diante do seu ensino. E um dos ensinos preferidos de Cristo era ensinar por parábolas. Ele buscava trazer a mensagem através de elementos que os seus ouvintes conheciam. Então ele partia do conhecido para o desconhecido. E por trás de cada parábola há lições preciosas para todos nós. Vamos então olhar para esta parábola aqui de Lucas capítulo 15 e vermos quais as lições espirituais que podemos ter para nós hoje. O texto diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Esta é a segunda parábola contada por Jesus em Lucas capítulo 15. E você vai se lembrar o motivo pelo qual Jesus contou essa parábola. Ele foi criticado pelos escribas e fariseus por comer com os pecadores. Em dado momento do seu ministério, Jesus deixou claro ao dizer que ele veio para os doentes e não para os sãos. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Ele mesmo depois completou: eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Eu não vim chamar justos. Por isso Cristo se envolvia com os pecadores, com os publicanos, com as pessoas que eram consideradas párias da sociedade, com aqueles que achavam que não tinham valor ou não eram valorizados. Então, para responder a essa crítica que ele estava sofrendo, Jesus começou a contar 3 parábolas. A primeira, vimos ontem, a parábola da ovelha perdida. Aí Jesus continua assim, a partir do versículo 8. Ou qual é a mulher que... O sentido aqui é de continuidade. Isso quer dizer que Jesus contou as 3 parábolas de Lucas 15 em sequência. Ou qual é a mulher que, tendo 10 moedas ou dracmas, se perder uma? Bom, quando nós ouvimos essa história, alguns elementos da parábola talvez não sejam tão comuns para nós hoje. Jesus contou de uma mulher que possuía 10 dracmas e perdeu uma. Essas dracmas eram moedas do tempo de Jesus. Elas tinham valor, mas o valor mais importante para essas moedas era dado por ocasião do matrimônio de uma mulher. Naqueles dias, quando havia uma cerimônia de casamento, muitas dessas mulheres recebiam essas dracmas como um tipo de dote e guardava-se essas 10 moedas com muito carinho. Ou seja, era um recurso que era ganho para se começar uma nova fase, uma nova etapa da vida. Eram 10 as moedas que essa mulher possuía, mas ela veio a perder uma dessas moedas. Isso significava uma perda irreparável.
Não era apenas na questão do valor, mas era na questão do simbolismo, aquilo que a moeda simbolizava. A festa do casamento, o início da vida matrimonial, o início de uma nova família, esta moeda apontava para tudo isso. E perder uma dessas moedas era, sem dúvida, algo muito desastroso. Algum dia você já perdeu alguma coisa que você muito apreciava? Você já guardou alguma coisa por muito tempo, por muito carinho, e de repente você perdeu isso? Qual foi o sentimento que isso trouxe a você? Não é um sentimento assim de impotência, de desalento, de tristeza, algo que você guardou com tanto carinho por tanto tempo e de repente isso muda? Bom, foi o sentimento que estava vivendo agora essa mulher. Mas algo interessante acontece. Diante da perda, diante daquilo que ela estava passando, ela não se abateu. A parábola diz que essa mulher, ela começou a movimentar todos os móveis da casa, começou a varrer, tirando todos os móveis, tapetes, tudo que ela podia remover para encontrar a moeda que estava perdida. Muitas ilustrações que nós usamos hoje, como esta, por exemplo, elas não falam da realidade daquele tempo. Você vai se lembrar que nos dias de Cristo, as casas onde as pessoas moravam não possuíam janelas, eram geralmente casas mais escuras e essas casas não tinham um piso como nós temos hoje. Geralmente era o próprio chão batido, o que tornava muito difícil encontrar um objeto como uma moeda, uma vez que ela podia se misturar ao pó ou talvez a outro tipo de coisas que ali houvesse. Mas o interessante é que diante de sua perda, essa mulher começa a varrer sua casa. Começa, quem sabe, a levantar todos os móveis, objetos, procurar em todos os lugares para saber aonde essa moeda foi parar. A Bíblia usa uma expressão interessante. Diz que esta mulher buscou diligentemente. Ela procurou até achar. O que isso quer ensinar para todos nós hoje? Depois de um largo e grande esforço, a mulher encontrou a moeda que estava perdida. Você imagina a alegria que foi ao coração dessa mulher quando ela encontrou a dracma perdida, que para ela tanto simbolizava? Muito mais do que o valor financeiro, era o valor sentimental, era aquilo que a moeda representava. E quando ela acha essa moeda, ela de fato reúne agora as amigas e vizinhas e promove o quê? Uma grande festa. Ela convida as amigas e vizinhas para uma verdadeira festa, porque aquilo que estava perdido foi achado. Na primeira parábola, Jesus usou a imagem de uma ovelha. Agora Jesus usa a imagem de uma dracma. Para falar de quê? Para falar do pecador, do homem que se afastou de Deus. Para falar daqueles que vão para longe do Pai, para aqueles que se perdem. Interessante, na parábola da ovelha, a ovelha se perdeu porque ela foi para longe do aprisco. É dito que o pastor, ao encontrar a ovelha, colocou-a nos ombros e trouxe de volta. Ela se perdeu longe do aprisco. Mas na parábola da dracma, a dracma se perdeu dentro da própria casa. Nós podemos fazer uma comparação desta casa com a própria igreja. Assim, existem pessoas que se perdem, que se afastam de Deus e vagueiam longe dele, longe da igreja. Por outro lado, existem pessoas que podem estar dentro da igreja, mas elas estão ainda perdidas. É possível estar perdido dentro da igreja? É possível. Mas por que é possível estar perdido dentro da igreja? Porque o que nos salva não é uma igreja, não é a placa de uma igreja. O que salva uma pessoa é o relacionamento que ela mantém com Deus. A igreja deve ser um instrumento para esta relação. A igreja deve ser um objeto de Deus para ajudar as pessoas e apontar a elas o caminho para os céus. Mas se estamos dentro da igreja e não temos uma relação com Cristo,
não temos um relacionamento, uma amizade, uma intimidade, podemos estar perdidos dentro da igreja. Pode ser que agora eu esteja falando para alguém que há muito tempo perdeu o fervor na sua vida cristã. Você até vai à igreja, você até vai à missa, você até vai ao culto, mas você vai e volta da mesma maneira. Aquele amor, aquele fogo inicial, aquela paixão espiritual que você tinha no passado, ela se enfraqueceu, ela foi embora. A sua religião perdeu o sentido. Isso pode estar acontecendo com você. Você pode hoje estar sendo representada por essa dracma que se perdeu. Mas olha a boa notícia que Cristo traz para nós na história de hoje, é que esta mulher representa também ao Pai, representa a Deus, representa o esforço que o céu faz para nos salvar. E quando nós voltamos os nossos olhos para o relato que Cristo fez, o versículo 8, Jesus diz claramente que essa mulher, ela acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. Acende uma candeia, uma luz, uma lamparina em casas que normalmente eram escuras. Ela varre a casa e ela busca com diligência até encontrá-la. Isso quer dizer que Deus está em busca do pecador. E Deus busca com diligência e Ele vai buscar com todo esforço até encontrar o pecador a quem Ele veio buscar e salvar. A boa notícia também da parábola é que finalmente a mulher encontra sua moeda. Ou seja, aquilo que estava sendo procurado foi encontrado. Agora eu pergunto, como vai terminar a sua história, a minha história? Nós nos permitiremos ser encontrados por Jesus? Deixaremos que Cristo nos alcance? Ou continuaremos perdidos dentro da própria igreja, dentro de casa? É uma reflexão que eu e você hoje precisamos fazer. Se estamos perdidos dentro da própria igreja, precisamos de uma completa mudança. E essa mudança, ela só ocorre quando nós abrimos mão da nossa própria vontade e nos submetemos à vontade de Cristo. Quando nós abrimos o nosso coração para a influência do Senhor Jesus e deixamos que Ele entre e faça morada em nossa vida. Em Mateus 11, 28 a 30, Jesus fez um dos mais belos convites que pode ser ouvido pelo ser humano. Jesus diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos, os que estão cansados, sobrecarregados, você que se sente perdido dentro da igreja, você que acha que para você não existe mais esperança, você que está pensando em colocar fim à própria vida, é para você o convite de Jesus. Vinde a mim todos. E aqueles que aceitam ir até Cristo terão suas vidas completamente transformadas, porque Ele tem o poder de fazer nova todas as coisas. Ele busca diligentemente até encontrar. Jesus não desiste de você. Jesus vai em busca de você. Todo o céu está interessado na sua salvação. Ora, preste atenção. O fato de você estar assistindo a esse programa nesse exato momento é porque Deus tem interesse em você. Deus quer lhe salvar. Deus quer confiar a você o dom da vida eterna. Mas para que tudo isso aconteça, você precisa abrir o seu coração a Deus e deixar que Jesus entre. Você precisa fazer de Cristo o teu Salvador pessoal. Você precisa declarar de que você o ama e que você deseja, a partir de agora, viver uma vida ao lado de Jesus. Isso precisa acontecer. E a pergunta que eu faço é: está você disposto a submeter a sua vontade à vontade de Cristo? Está você disposto a deixar-se ser encontrado por Jesus? Você é uma pérola de grande preço.
Assim como aquela mulher, ao encontrar a moeda, ela se alegrou, porque havia um grande valor nessa moeda, muito mais financeiro, monetário, sentimental. Você é uma pérola preciosa para Jesus. Você custou um alto preço. Você foi resgatado pelo precioso sangue de Jesus. Você é mais valioso do que prata e ouro. O seu valor é inestimável. Você é único. 10 moedas foram perdidas. A mulher se interessou por... eram 10 moedas e uma foi perdida. A mulher diligentemente buscou esta única que havia se perdido. Porque você é única. Você é único diante dos olhos do Senhor. E agora Jesus quer falar mais uma vez ao teu coração. O Espírito Santo de Deus quer lembrar a você hoje que você é único, você é única, você é muito especial. E se pelos problemas que a vida nos apresenta, você está perdido, às vezes dentro de casa, dentro da própria igreja, Jesus quer alcançar você. Jesus quer transformar completamente a sua história. Jesus quer recomeçar ao teu lado. Jesus quer dar a você a dignidade e o valor que você merece, que você possui. Mas para isso, o nosso coração tem que se abrir para que Jesus entre nele e faça morada. Em Apocalipse capítulo 3, verso 20, Jesus declara: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E aí, está você disposto hoje a abrir a porta do seu coração para que Jesus entre? Permitirá a você que ele faça morada na sua vida? Eu queria orar para que isso aconteça agora. Ora comigo. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por sabermos que somos especiais, que a despeito de muitas vezes nos sentimos completamente perdidos, o Senhor nos ama e tem planos maravilhosos para todos nós. Dai-nos, bom Pai, a Tua bênção. Aceite a nossa entrega, aceite a nossa adoração. Perdoa os nossos pecados e nos prepara para a Tua volta. Oramos em nome de Jesus. Amém.